Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6. Convido você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6. Nós vamos ler os versos 1 ao 11. Amém? Diz assim a palavra de Deus: aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para a vergonha, vô-lo digo: não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante incrédulos? O só existe entre vós demandas, já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazei o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém. Que texto maravilhoso é o que nós temos diante de nós nesta noite. Eu queria convidar você a curvar a sua fronte para a gente orar ao Senhor, para que Ele nos abençoe na meditação da sua bendita e poderosa palavra nessa noite. Feche os seus olhos, por favor, por um instante. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade rica de poder estar aqui. Rogamos para que o Senhor nos abençoe, nos instrua, nos ensine, nos corrija, nos exorte nesta noite, e que os nossos corações possam estar ávidos, desejosos, abertos para receber tudo quanto o Senhor tem para nós aqui. Ó Pai, prepara o nosso coração, nossa mente, como terreno fértil da semeadura da Tua palavra. E mais uma vez, Senhor, nos brinde com a mensagem do alto, vinda do trono da Tua glória, a fim de que os nossos corações sejam preenchidos, ó Pai, sejam edificados, sejam amadurecidos para a glória e honra do Teu santo nome. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Amém.
O assunto que nós temos diante de nós hoje trata a respeito do litígio entre irmãos, né? Litígio entre irmãos. Deus, ele criou o ser humano para viver em paz e harmonia. E a convivência fraterna, ela é algo que faz parte do projeto de Deus para toda a humanidade. Porém, todos nós sabemos que nos relacionamentos surgem problemas de ordem humana, relacionamento normal, coisa natural do ser humano, que é relacional e que, por ser relacional, se relaciona com pessoas diferentes e que acabam tendo problemas de relacionamento. E a gente tem aprendido que mesmo entre membros da Igreja de Cristo, não são poucas as demandas existentes, o que certamente fere o propósito original de Deus. E quando isso acontece, o que a gente deve fazer? Quando esses problemas surgem no seio da comunidade cristã, como devemos nos comportar? A gente vai aprender aqui que, em vez de recorrer aos próprios irmãos e à comunidade cristã, muitos optam por buscar recursos da lei comum, contratando advogados ou indo à defensoria pública para poder se defender diante de uma causa contra uma outra pessoa. E isso às vezes fazem inadvertidamente, precipitadamente. Pois bem, a questão que a gente vai levantar aqui é: será que os cristãos eles devem recorrer à justiça comum para tratar problemas de relacionamento entre os irmãos? Como resolver essas questões e outras questões entre os irmãos? Eu vou citar um exemplo. Vocês sabem com certeza, assim como eu, como que é difícil hoje, e eu falo isso com muito temor e tremor, porque nós temos pessoas aqui profissionais nessa área, como que é difícil hoje nós encontrarmos pedreiros honestos. É muito difícil. Estou citando uma categoria, mas a gente pode citar muitas outras, né? E eu uma vez passei por uma situação de contratar um irmão que não era da minha igreja para fazer um serviço na minha casa, numa época. E eu dei total liberdade a esse irmão, muito comunicativo e tudo mais, enfim, dei total liberdade. Ele entrava e saía da minha casa, tinha chave, saía, deixava ele sozinho. Apresentei ele na loja de materiais de construção. Você fica à vontade, faz o que você achar melhor aqui, olha, pode liberar para ele e tudo mais. Só que o que aconteceu? Esse irmão contratou comigo algo e ele não cumpriu. Além de não ter cumprido, ele recebeu antecipadamente e não fez o serviço. E além de ter recebido antecipadamente, pegou o material em causa própria na loja de materiais de construção, sem me falar, e me deixou um rombo de quase R$1.500. O que eu faço com esse irmão? Levo ele para o tribunal? Dou uma surra nele na esquina? Ajo com as próprias mãos?
Oro para Deus levar? O que eu faço com uma pessoa dessa? Sabe o que eu fiz? Depois de muito tentar resolver, sem ter uma resposta satisfatória, eu perdoei a dívida dele. Não levei ele a juízo. Como diz os delinquentes nas ruas, quando eles nos assaltam ou nos furtam, eles dizem assim: perdeu. Eu ouvi um bom perdeu. Perdeu. Isso tudo bem, ó. Tem horas que a gente ganha, tem horas que a gente perde. Mas eu não levei o irmão a juízo. Vontade eu tive. Não posso negar. Seria desonesto. Mas eu não o levei. Quando o cristão ele ignora a ajuda da igreja na solução de demandas e contendas, apelando imediatamente para a justiça comum, ele está contrariando um princípio bíblico, conforme a orientação do apóstolo Paulo. A questão deve ser resolvida dentro da própria comunidade, de uma maneira pacífica e reconciliadora. Embora o cristão deva evitar os tribunais para a solução de seus problemas envolvendo irmãos em Cristo, é preciso, e aqui é digno de nota, é preciso reconhecer a legitimidade e a necessidade dos tribunais. A gente não está aqui falando contra isso. Ok, irmãos? Jamais. A gente está falando aqui contra essa questão. Há questões que inevitavelmente precisam ser tratadas nos tribunais, tendo em vista que a igreja não assume as prerrogativas e as funções do magistrado civil. Tá? Porém, o que Paulo está dizendo é que, na medida do possível, até as últimas circunstâncias, os cristãos devem procurar não depender desses tribunais para tratar de questões relativas a problemas dentro da própria comunidade. As suas questões devem ser resolvidas, as minhas questões devem ser resolvidas com base nos princípios bíblicos do amor, do perdão, da paciência, do bom senso. Enfim, devem ser resolvidos da maneira cristã de se resolver um problema. Nós devemos buscar soluções suaves para as nossas problemáticas dentro da comunidade. Feita essa introdução, é importante a gente poder contextualizar a passagem e falar um pouquinho dela e depois tirar algumas aplicações práticas para a nossa vida espiritual, para a nossa vida pessoal cristã. Bem, na cidade de Corinto, irmãos, quando uma pessoa falhava com a outra, era imediatamente levada ao tribunal para ser julgada. Essa era a situação na cidade de Corinto. Qualquer falta de uma pessoa com outra pessoa, ela era levada ao tribunal. Lamentavelmente, isso também acontecia entre os irmãos da igreja, entre os membros da igreja de Corinto. Isso não era diferente. Ou seja, o que acontecia na sociedade comum, o que acontecia entre as pessoas comuns da sociedade, entre os não crentes, entre os pagãos, acontecia também entre os cristãos, acontecia também entre os irmãos na comunidade.
A mesmíssima coisa que acontecia lá fora no mundo era o que acontecia cá dentro da igreja. Eles também procuravam a lei dos incrédulos para resolver os seus problemas de relacionamento. Os crentes imitavam um modelo comum de seu tempo. Como o professor William Barclay disse, os gregos se caracterizavam por ser um povo naturalmente litigioso. Os tribunais de processos eram de fato os seus divertimentos e passatempos principais. Numa típica cidade grega, todos os homens eram mais ou menos advogados e passavam grande parte do tempo decidindo casos legais ou se envolvendo com estes tipos de casos. Os gregos eram famosos, eram notórios, notados pelo seu apego à lei humana. À lei humana. E aqui nós temos uma passagem bíblica em 1 Coríntios 6, onde vemos por que o apóstolo Paulo repreendeu os cristãos de Corinto que levavam seus problemas à justiça comum, sem ao menos tentar resolver de uma maneira pacífica, amorosa, cordial, perdoadora, misericordiosa. Eles levavam imediatamente seus problemas para a justiça comum. E é possível que a ganância fosse a causa principal de todo o litígio que prevalecia entre os membros daquela igreja, porque eles levavam então as pessoas ao tribunal porque eles eram gananciosos. Eles queriam aumentar um pouquinho mais a sua renda a partir de processos contra os irmãos. E é daí que o apóstolo Paulo começa o seu discurso, a sua fala, a sua carta, escrevendo. Ele começa com a palavrinha, se você quiser acompanhar, por favor. Essa mensagem, esse estudo hoje será um estudo mais assim, textual, e depois a gente vai tirar algumas aplicações. Veja o versículo 1. Aventura-se alguns de vós, tendo questão contra o outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? É uma pergunta. Veja a palavra, o verbo que Paulo usa, aventura-se. Por que ele usa essa expressão, aventura, esse verbo aventura-se? Processar outro crente numa corte secular é um ato ousado de desobediência por causa das implicações relacionadas a todo o pecado. Isso é desaprovação de Deus. Ou seja, isso está relacionado à desaprovação de Deus. Deus não aprova. Deus não concorda com esse tipo de coisa. Então vocês se aventuram a levar a questão contra o outro. A frase em grego era comumente usada em relação a processo judicial aqui, ir a juízo com o outro. Veja os irmãos que o texto ainda vai falar que aventura-se alguns de vós, tendo questão contra o outro, submetê-lo a juízo, levando a juízo perante os injustos. Os injustos. Aqui não está se referindo necessariamente ao caráter moral dessas pessoas, mas de sua condição espiritual como não salvas, para resolver problemas que são de ordem relacional entre os irmãos. Aqui não está falando da sua moral, da sua incompetência, não, necessariamente enquanto advogado. Está falando de que você está levando uma causa de justos, de problemas que devem ser resolvidos entre os justos, para servir de testemunho para o mundo. Você está levando aquilo ali para os injustos resolverem. Veja o final do versículo 1. Eu repito, aventura-se alguns de vós, tendo questão contra o outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos. Paulo falou assim,
vocês estão fazendo totalmente o contrário daquilo que Deus espera que vocês façam. Vocês estão tendo problemas entre si, isso é normal, isso acontece, somos seres humanos, acontece em tudo quanto é lugar, gente. E na igreja não é diferente, acontece dentro da sua casa, acontece no seu trabalho, acontece na escola, acontece entre seus parentes, familiares, acontece na sua própria família, pessoal, seu esposo, sua esposa, seus filhos. Por quê? Porque nós somos seres humanos, seres relacionais, pecadores, que quando se contactam tem problema, dá choque, dá atrito, isso é normal, isso é natural. Então quando isso acontece na igreja, no seio da comunidade, vocês vão pegar essa causa e levar para os injustos, quando na verdade vocês deveriam tratar entre os santos. Entendam o que Paulo está dizendo, os crentes devem resolver suas questões entre si dentro da igreja, e não levar essas questões a juízo. Versículo 2: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Aqui Paulo diz que nós vamos julgar o mundo, porque os crentes, eles vão auxiliar a Cristo no julgamento do mundo. É o que o texto diz. Então, será que se nós que vamos julgar o mundo, vamos emitir juízo contra o mundo, não temos condições de julgar as nossas próprias causas? O que temos de levar para outras pessoas julgarem? Paulo vai levar a certo grau, vai elevar essa discussão a um nível tão alto, que ele diz assim: vocês vão julgar inclusive os anjos. Versículo 3: será que vocês não têm condições de julgar essas coisas, as coisas desta vida, entre vocês ali, conversar numa boa, resolver, pacificamente, se reconciliar? Então acho que dá para a gente entender, dá para a gente perceber o que Paulo está querendo tratar aqui. E há uma parte do texto que eu acho muito forte mesmo, que é a partir do versículo 9. Acompanhe comigo, por favor. Versículo 9, Paulo ele é bastante enfático. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós. Desculpa, eu pulei aqui. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Nem vos enganeis, nem o impuro, nem o idólatra, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aí o versículo 11, ele termina de uma maneira retumbante, né? Que é a parte principal do texto aqui, que ele diz assim: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Eu não sei você, mas quando eu olho para essa passagem aqui, principalmente para essa parte final, eu entendo que todos esses assuntos que ele arrolou aqui, ele relacionou aqui, podem ser problemas de ordem judicial também. Levados, problemas que acontecem ali, que precisam ser resolvidos. Um irmão, sem querer, pegou uma coisa do outro irmão, e sem pedir, sabe, ou levou emprestado, e não devolveu, sabe? Essas questõezinhas, ou alguém que se sentiu ofendido, julgado, vítima de preconceito,
ou caluniado. Entendeu? Então, essas questõezinhas aqui, ó. Maldizentes, roubadores, adúlteros, efeminados, impuros. Então, todas essas questões aqui. Se algum chegasse na igreja e falasse assim, você é um idólatra. Ah, você está me chamando de idólatra? Então tá bom. Você vai ver só. Para você no tribunal. Mas você cometeu adultério. Ah, é? Então tá bom. Imagine os irmãos. Este catálogo de pecados, embora não exaustivo, ele representa os tipos principais de pecado moral que caracterizam os não salvos. Então, veja que o objetivo do apóstolo Paulo aqui é mostrar que os injustos, eles não têm condições de julgar, e se acontece qualquer coisa de ordem desta aqui dentro da comunidade, é possível e é passivo de resolver ali dentro. Por quê? Porque ele fala no versículo de número 11, no início do versículo, o seguinte: tais fostes alguns de vós. Ele faz alusão ao fato de que muitas pessoas que ali estavam ouvindo ou lendo aquela carta, ouvindo a leitura da carta, eles também passaram por aquela situação. É claro que a gente não pode dizer que todos os cristãos aqui são culpados de todos aqueles pecados, né? Por exemplo, a gente não pode dizer que todo mundo que está aqui passou por aquele pecado ali que foi citado, ou é isso, ou é aquilo outro, ou viveu a experiência assim, um assado. Não, a gente não pode dizer isso. Mas uma coisa a gente pode dizer, que todo cristão hoje pode ser considerado um ex-pecador deliberado, independente do pecado que você cometeu, ou não, ou já nasceu santo. Se a Bíblia diz que nós somos concebidos em iniquidade, a gente nasce no pecado, né? A gente cresce pecadorizinhos, adolescentes pecadorizinhos, e a gente se torna adulto pecadores, e um dia a gente toma uma decisão por Jesus, a gente vai até Cristo Jesus, que a decisão precisa ser tomada. Mas a gente sabe depois das contas que foi Jesus Cristo quem nos engendrou, que nos amou primeiro, e que a gente só vai a Ele porque Ele foi a gente, foi até a gente. E aí a gente percebe o que Ele fez por nossas vidas, que éramos pecadores. Alguns costumavam ter padrões de vida tão pecaminosa que talvez até tenham caído em alguns pecados que estão sendo mencionados aqui. Mas o fato é que essas pessoas foram alcançadas por Jesus. Foram alcançadas pela palavra de Deus. E quando as pessoas são alcançadas pela palavra de Deus, o que acontece com elas, de acordo com esse texto, gente? Mas vós vos lavastes, vós fostes santificados, vós fostes justificados em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito do nosso Deus. Irmãos, o que Paulo está dizendo aqui, na verdade, ele está fazendo referência ao processo de santificação, de salvação e santificação, redenção e santificação, até a glorificação final. Ele faz aquilo que, ele mostra aqui, o que acontece na vida de uma pessoa pecadora. Ela é lavada, santificada, justificada pelo sangue de Jesus. Ele não chega a falar da glorificação, mas aqui o processo culmina lá. Então, meus irmãos, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que lavagem da regeneração, santificação, justificação são obras maravilhosas que o Espírito Santo opera em nós através de Jesus Cristo. Refere-se à nova vida por intermédio da lavagem espiritual, da regeneração, e isso resulta num novo comportamento, numa nova maneira de ser, uma nova vida, vida transformada,
que essa regeneração produz, o domínio total do pecado é quebrantado e substituído por um novo padrão de obediência e fé, uma nova direção, uma nova proposta de vida, embora não seja uma perfeição total, mas a gente começa a viver uma vida de santificação, de busca por perfeição, de busca por maturidade. E isso se refere a uma nova posição também diante de Deus, porque nós fomos justificados, tornados justos. A justiça de Cristo foi imputada a todos nós. Posição diante de Deus, na qual o cristão é revestido com a justiça de Jesus. Na morte de Cristo, os pecados dos crentes foram colocados em sua conta, e ele sofreu por nossos pecados na cruz, de modo que sua justiça pudesse ser imputada a nós, para que pudéssemos ser abençoados por ele e sermos chamados de filhos de Deus, por adoção. E isso acontece por uma obra transformadora do Espírito Santo em nossos corações. Então, irmãos, diante daquilo que o apóstolo Paulo fala, a gente não pode tirar outras lições senão estas aqui. Primeiro, irmãos, a gente precisa entender que o litígio entre os irmãos vai demonstrar, na verdade, um fracasso espiritual. O litígio entre os irmãos vai demonstrar que a obra de regeneração que Deus operou em nós, ela é fracassada, porque Deus não quer que isso aconteça. Não quer. Então, de início, o apóstolo ensina que recorrer a tribunais não cristãos para resolver problemas de relacionamento entre cristãos é ignorar a capacitação conferida à comunidade do Senhor para julgar e restaurar seus membros. É como assinar um atestado de fracasso e incompetência da igreja. É como dizer que a igreja não tem condições, pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus, pela palavra da verdade, pelas ações que o Espírito Santo realiza nela, ela não tem condições de fazer. Então é assinar um atestado de incompetência. O que Paulo está dizendo é que problema entre os irmãos se resolve no ambiente doméstico da comunidade, entre os irmãos. Como se diz na linguagem popular, roupa suja não se lava em casa, gente? Por que a gente vai pegar a roupa suja daqui e lavar em outro lugar? Vamos lavar dentro de casa. Então os cristãos receberam, irmãos, a orientação do Senhor Jesus quanto ao tratamento das faltas de uns irmãos para com outros irmãos. Isso está em Mateus capítulo 18, versículo 15 a 20. Nós temos que tratar das questões dentro da comunidade. E o que essa passagem nos ensina, lá de Mateus 18, 15 a 20? Esse tratamento deve envolver 4 fases, a saber, primeiro, a ação individual. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Primeira ação, eu vou até o meu irmão. E aqui, irmãos, habita um grande problema nesse ponto. Porque se você tem alguma coisa contra mim, se eu tenho alguma coisa contra você, se você tem alguma coisa contra outro irmão, mas você não vai até esse irmão, esse irmão, essa pessoa, eu ou você, ou a pessoa que você tem um problema, é a última pessoa a quem você vai. Você conta para toda a comunidade, você conta para todo mundo nos corredores. E você vai, inclusive, até os tribunais para poder levar ela à justiça. Mas você não vai até ela. Você fica vendido. Entenderam, irmãos? Por que não procurar a pessoa? Por que não tratar de forma cordial? Por que não resolver os problemas? Por que não lavar roupa suja? Mas não é para ir com 71 pedras na mão também, não. A gente tem que saber, irmãos, uma coisa. Precisa saber de uma coisa. Nós somos agentes da reconciliação e não agentes do caos, da tensão, da discórdia.
do cisma, dos muros. Não! Nós somos agentes construtores de pontes, reconciliadores. Quando eu vou até uma pessoa para conversar, eu vou até ela com o objetivo de restaurar. Eu tenho que ir já disposto a perdoar. Já tenho que ir disposto a também pedir perdão. Eu tenho que ir disposto a demonstrar o meu amor em atitudes. Então, assim, o problema é quando a gente não vai até a pessoa para resolver, fala com todo mundo, e o negócio vira um fuzuê só. Aquilo que era para ter sido resolvido de uma forma muito mais tranquila e amigável, vira um fuzuê. Exatamente porque nós não sabemos obedecer a palavra de Deus, que diz: se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. É óbvio que tem gente às vezes que peca até por excesso. Já foi uma vez, não resolveu. Já foi outra vez, não resolveu. Já foi outra vez, não resolveu e continua indo sozinho. E não resolve. Tem gente que peca até pelo excesso. Mas eu entendo uma pessoa que faz isso. O objetivo dela é não criar um maior problema. Mas aí chega o outro passo, que o estágio vai aumentando. O tratamento deve envolver outras fases. A primeira fase é essa. A segunda qual é? A ação grupal. Ou seja, se porém não te ouvir, toma ainda contigo ou duas pessoas ou três pessoas, sei lá, para que pelo depoimento de duas ou três pessoas, testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Ou seja, você tentou sozinho, não deu, você vai então com umas duas ou três pessoas para que sirvam de testemunho e que se estabeleça a palavra a partir dali. Se ela ouvir, amém, ganhou o irmão. Se ela foi exortada e ela deu resposta, amém, ganhou o irmão. Ganhou a irmã. Está resolvido. Mas se isso não acontecer, ação comunitária. Traga a questão para a igreja. Se essa pessoa não atender, dize-o à igreja. Dize-o à igreja. E se, em dizendo à igreja, tentando o tratamento dessa pessoa, tentando resolver o problema, se a situação for ventilada dentro da comunidade e ali não conseguisse resolver o problema, o que a gente faz? Infelizmente, é o quarto passo: disciplina, que é a ação cirúrgica. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Há uma passagem bíblica lá em Mateus capítulo 7, também que fala sobre essa questão. Tem gente que acha que a gente não deve julgar, que não sei o que lá. A gente precisa ler a palavra de Deus por inteiro, gente. Ah, não julga o seu irmão para que você não seja julgado, tira a trave do seu olho antes de querer tirar o cisco do seu irmão. O que está acontecendo ali é completamente distinto, diferente daquilo que está acontecendo aqui. Realmente, você não pode mesmo fazer qualquer tipo de juízo condenatório contra o irmão. Mas quem foi que disse que disciplina eclesiástica é juízo condenatório contra o irmão? Não é, gente. A disciplina visa a restauração. Ainda que seja uma ação cirúrgica, ainda que seja um desligamento, ainda que seja uma disciplina, visa a restauração. Visa, irmãos. Então, os recursos existentes no ambiente comunitário são suficientes para equacionar e resolver os problemas. Nós precisamos aprender essa verdade. Então, segundo o professor Leon Morris, ir a juízo contra um irmão já é incorrer em derrota, seja qual for o resultado do processo legal, irmãos. Eu tenho falado isso
reiteradamente entre casais. Reiteradamente. Quando os problemas estão acontecendo, as pessoas querem ir até o tribunal, querem ir até o cartório para resolver o problema. Você acha que nessa circunstância, nessa situação, alguém vai sair ganhando, gente? Ninguém sai ganhando. Embora alguém possa pensar assim, não, eu estou saindo ganhando. Não está saindo ganhando. Em casos como esse, que envolvem irmãos, envolvem pessoas que têm laços de relacionamento fortes, saudáveis e abençoados por Deus, estabelecidos pelo próprio Deus, quando um dos dois lados perdem, todo mundo sai perdendo. Todo mundo sai perdendo, gente. Ninguém sai ganhando. Só sai ganhando quando os dois ganham. Só sai ganhando quando a situação é resolvida. Só sai ganhando quando a restauração acontece. Aí sim sai ganhando. E eu tenho ensinado 3 palavras importantes para que são capazes de reatar relacionamentos, restaurar relacionamentos. São as 3 palavras importantes, né? Os irmãos já devem ter ouvido eu falar aqui, eu vou falar novamente. Primeira palavra, errei. A gente tem enorme dificuldade de falar essa palavra. E a gente nunca erra, né? Afinal de contas. Eu sou impecável. E você pode... Aí eu vou voltar novamente no capítulo 7 de Mateus. A gente julga os irmãos por quê? Porque a gente não olha a trave que tem no nosso olho. O pedaço de madeira desse tamanho assim que tem no nosso olho aqui. E a gente quer olhar o cisquinho que está no olho do irmão. Porque se a gente entendesse quem nós somos diante de Deus, nós somos pecadores, que nós erramos. Todas as vezes que a gente fosse resolver um problema, a gente ia resolver assim, olha, eu errei. Me perdoa aí. Segunda palavra, perdão. Eu já falei, né? Primeira palavra é errei. Segunda palavra é perdão. E a terceira palavra? Eu te amo. Primeira palavra, errei. Segunda palavra, perdão. Terceira palavra, composta, né? Te amo. Não vai colocar te amo, hein? É te amo. Entenderam, irmãos? Então, assim, eu e você precisamos aprender essas verdades. Paulo considera completa a derrota. Sabe, o simples fato de haver demandas entre cristãos. E é por isso que ele pergunta, por quê? Não sofreis a injustiça? Por quê? Eu falei a uma determinada pessoa hoje, olha irmão, por mais que você tivesse certo, como foi bom você engoliu o sapo, como foi bom, é bom, irmãos. Ué. É bom. É claro, dependendo do tamanho do sapo, não dá para engolir, né? Não, irmãos, engolir o sapo é bom. É bom. Porque, irmãos, sinceramente, irmãos, quanto mais ciência de quem nós somos diante de Deus, de quanto nós somos pecadores e o quanto Ele nos perdoou, mais a gente vai ter capacidade em Deus de amar, perdoar e tratar o irmão misericordiosamente. Pode ter certeza, irmãos, quando as pessoas têm dificuldade de perdoar é porque elas têm um conceito sobre si mesmo muito elevado, acima do que a Bíblia permite ela ter. Ela se acha muita coisa. Quando as pessoas julgam, condenam, apontam os dedos, elas estão agindo, irmãos, como hipócritas. Hipócritas. Fariseus hipócritas. Eu repito, fariseus hipócritas. Porque não sabem quem são diante de Deus, não são humildes, porque a humildade é o reconhecimento dos nossos pecados diante da santidade de Deus, do Deus santo, Deus perfeito, Deus justo. Quem é humilde sabe quem é diante de Deus e jamais vai tratar o outro de uma maneira impiedosa, de uma maneira, sabe, terrível, odiosa. Vai fazer isso, irmãos? Não vai fazer isso.
Então, às vezes, a gente sofre o dano, ou a injustiça. Eu já sofri dano e injustiça. Quem está falando aqui não é quem nunca sofreu dano e injustiça e não soube simplesmente pedir perdão, quando, na verdade, ele precisava receber esse pedido. Eu já vivi muitas situações assim, de levar a injustiça. Porque, não, pastor, aprendi desde pequeno com meu pai jamais levar desaforo para casa. Eu vou enfrentar, não tem esse negócio não. É ruim, hein? Eu aprendi desde pequeno, se eu chegasse em casa chorando, minha mãe me batia. Ah, é? Então você vai levar esse princípio o resto da sua vida? Sim, inclusive eu ensino isso para o meu filho. Eu não ensino. Meu filho está aqui e não me deixa mentir. Meu filho já apanhou na escola, irmãos. Já queimaram a mochila do meu filho, já rasgaram a mochila do meu filho, já machucaram ele. E eu nunca, absolutamente nunca disse para ele, revide. Ou é crente ou não é crente. Ou dá testemunho ou não dá. Então você precisa entender que levar desaforo para casa, muitas vezes, é dar um bom testemunho de cristão. É tomar numa face e apresentar a outra. Como a palavra de Deus ensina. Não é revidar. Não. Pode. Pode mobilizar, dar um armlock, um mata-leão, tirar o fôlego. A gente tem que saber lidar, né, com essa situação. Claro, irmãos, você não vai ter que ficar assim, deixando a pessoa te bater. Você vai se proteger. Obviamente, a gente está falando aqui que você tem que ser a favor, né, ou mesmo deixar a agressão acontecer. Mas revidar. Não levar desaforo para casa, peitar, ser um bad boy. Não, isso jamais a Bíblia nos ensina. Pelo contrário, a palavra de Deus nos diz que muitas vezes nós vamos sofrer o dano e a injustiça, e às vezes melhor do que aceitar, isso é melhor do que aceitar juízos de terceiro. Às vezes é melhor você simplesmente deixar rolar, e nesse sentido perder a causa, pode ser sinal de verdadeira vitória. Eu tenho sido testemunha disto, irmãos. Quando você é julgado injustamente, quando as pessoas te caluniam, quando as pessoas te esbofeteiam moralmente, e você simplesmente diz, me perdoe. Ora, só que você colhe o resultado depois. O resultado vem depois. Porque Deus honra quem honra Ele. Deus está o tempo todo dando vitória àqueles que de alguma maneira perdem uma causa ou outra para honrar o seu santo nome, para santificar o seu santo nome. O que adianta ganhar determinada causa, mas perder o irmão? O que adianta ganhar determinada causa e perder e prejudicar a própria igreja? Então é preciso, pois, envidar todos os esforços no sentido de se resolver a questão no âmbito eclesiástico da igreja. E a orientação da liderança da igreja deve ser sempre buscada e valorizada. De acordo com o versículo 5, Paulo disse assim: para a vergonha vou-lo digo, não há, porventura, nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Esse aqui é o conselho do apóstolo Paulo. Que nós possamos, irmãos, pensar nessas questões todas hoje. Que o Senhor nos conduza, por meio da sua palavra, a pensar nessas questões. Além delas, além daquilo que eu já falei aqui, a gente pode pensar também que o litígio, levar o irmão a juízo, acaba também fazendo com que o cristão
se desvie da sua missão. Sabe por que você está no mundo? A gente tem falado sobre isso aqui. No estudo de João 15, a gente falou sobre isso daqui. Nós estamos no mundo para frutificar. E frutificar é amar. Essa é a nossa missão. Ou, na verdade, a missão de Deus, e a gente é usado por Deus para essa missão. Então, quando a gente falha nessa missão de amar, a gente se desvia do nosso foco, da nossa missão. Então, assim, quando alguém passa a brigar por uma causa contra o irmão na justiça comum, ele desvia sua atenção de uma causa maior e despreza a justiça divina. É uma outra coisa importante também que a gente precisa deixar claro aqui. É que quando a gente se justifica muito das nossas questões, quer ficar explicando, Deus, irmãos, ele se retira e deixa a gente se defender. Ele deixa a gente se justificar. Mas se a gente não se justifica, se a gente coloca diante de Deus as nossas causas como Ele sendo o nosso advogado e juiz, Ele nos defende. A gente não precisa se defender. Às vezes a melhor postura diante de acusações, diante de injúrias, sabe qual é? Se calar, irmãos. E olha como que é difícil. Como que é difícil. Mas é isso que a gente tem que fazer. É possível, pastor? É possível. Eu tenho experiência. Muita experiência para contar. Muita, irmãos. Depois de você ouvir, na sua face, você simplesmente abaixar a cabeça. Sem. A vontade é você virar um leão. Quem você está pensando que é? Não, mas você se... Tá bom. É claro que às vezes a gente é tentado a perder a linha, a sair da graça, a sair do nosso limite. E tem pessoas que saem de tal modo, tal maneira, que levam seus irmãos em juízo. E aí há uma inversão de valores, esquecendo o destino, desprezando a justiça de Deus, esquecendo o que a palavra de Deus ensina. Então, o que o apóstolo Paulo propõe aqui é um retorno aos valores do reino e aos créditos confiados à comunidade cristã. Vale a pena, irmãos, investir no destino eterno e descansar na justiça divina. Vale a pena a gente deixar de usar de expedientes humanos para resolver nossas questões. Vale a pena a gente deixar Deus trabalhar. Vale muito a pena. O cristão é chamado a ser um instrumento de paz, um instrumento de conciliação, um instrumento de bênção. O que Deus disse a Abraão se estende a todos nós. Lá em Gênesis 12:2, sabe o que Deus disse a Abraão? Sê tu uma bênção. Quando nós fugimos ao padrão de Deus, aos princípios estabelecidos na palavra de Deus, nós não somos uma bênção. Nós damos mau testemunho. E aí, por último, a gente fala de testemunho pessoal, porque a gente se desvia da missão, mas também há um prejuízo quando um irmão leva o outro irmão a litígio, um prejuízo quanto à questão da pregação cristã. E eu termino aqui. Os coríntios haviam se tornado insensíveis às realidades espirituais e não mais se preocupavam em preservar a reputação cristã na sociedade. Dependendo da conduta dos cristãos, portas poderão se abrir, irmãos, ou portas poderão se fechar para a pregação da igreja. A gente precisa ter muito cuidado quanto a isso. Quando os membros da igreja não são mais injustos do que os próprios gentios, quando dentro da comunidade a gente vê práticas e comportamentos que na verdade nem lá fora a gente vê, isso denuncia
a igreja. Isso faz a igreja cair em descrédito. E ai daqueles que fazem os escândalos aparecerem. Terão que se ver com Deus. E eu falo isso com muito temor e tremor, irmãos. Com muito temor e com muito tremor. Porque se há uma coisa que a gente tem que temer, ficar apavorado, é de trazer qualquer tipo de escândalo para a igreja. Isso deve trazer um certo pavor a todos nós. Sabe? Será que o mundo vai acreditar em uma mensagem pregada por pessoas incoerentes com a pregação? Será que o mundo vai amar a Deus e vai acreditar que Deus é amor se os próprios irmãos vivem num ambiente de ódio e de disputas e de guerra? Será que isso ajuda em alguma coisa no anúncio do Evangelho? Que tipo de mensagem alguns membros de igreja passam para o mundo quando eles levam seus irmãos aos tribunais, quando eles brigam, quando eles se estapeiam? Que tipo de testemunho isso é dado ao mundo? Não se pode ignorar a existência de problemas de relacionamento no ambiente da igreja, porém, para comprovar diante do mundo que Deus tem prazer na misericórdia, que Deus tem prazer no perdão, o único caminho autorizado pelas Escrituras, irmãos, não é outro senão este, da aceitação dos princípios bíblicos, de viver em cordialidade, em amor, em perdão, em misericórdia, em compaixão, em tolerância. É isso que a palavra de Deus ensina. Se a gente fugir disso daqui, irmãos, nós estamos sendo antibíblicos. A igreja aplica os princípios bíblicos, ela cresce, ela amadurece espiritualmente, ela cresce no nome do Senhor Jesus Cristo, ela cresce no poder do Espírito Santo, ela cresce na virtude espiritual, no fruto do Espírito, consequentemente abre portas mais amplas para a pregação do Evangelho no mundo. O Espírito de Deus precisa nos sensibilizar cada vez mais e nos ensinar a praticar o amor. Nós precisamos ser homens e mulheres frutíferos cada dia, irmãos. O mundo precisa comer do fruto que nós produzimos. E isso começa aqui, entre os irmãos, no seio da comunidade. Então que Deus possa, a cada dia, irmãos, nos fazer lembrar dessas verdades que temos aprendido aqui, através desse estudo da primeira carta aos Coríntios. Que os nossos corações sejam sensíveis à voz do Espírito. Que o Espírito de Deus possa, de verdade, aplicar nos nossos corações essas palavras. E a gente possa pensar, meditar e ser orientado pelo Espírito a responder: o que eu posso fazer para evitar que os problemas se avolumem quando eu tenho um problema pessoal com alguém? Que eu encontre resposta aqui. Que Deus possa te abençoar. E você e eu possamos viver todas essas verdades da palavra de Deus aqui expostas hoje para nós. Não é fácil, irmãos. Parece muitas vezes que o que Jesus exige de nós é impossível de se fazer. Mas eu penso que, quando eu estou pensando nisso aqui, eu estou pensando em todos os princípios que a gente aprende no Sermão da Montanha. Mateus capítulo 5, 6 e 7. Parece que é impossível, mas não é impossível. Porque o próprio Deus nos capacita a viver essa realidade. E em Cristo é possível. Então permaneça firme no Senhor, né, para que você possa ser um homem, uma mulher que de fato
seja comparado à luz e ao sal desta terra, à luz deste mundo, para salgar, para temperar, para iluminar este mundo que está em trevas cada dia. Amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus, vamos orar.